Mais uma vez, graça e paz. Obrigado. A palavra também diz, né, que Deus já nos conhecia antes da gente nascer, nos conhecia quando a gente estava com os nossos ossinhos, estavam informes, de maneira que Ele é maravilhoso. Abra sua Bíblia comigo, no livro do profeta Jeremias. Jeremias, capítulo de número 18 da palavra de Deus. Jeremias, capítulo de número 18 da palavra de Deus. Se eu fosse dar um tema para essa mensagem, o tema seria desce. Jeremias, capítulo de número 18 da palavra de Deus. Amém, irmãos? Pode procurar com calma para a gente meditar junto no texto. Vamos meditar aqui do início até o versículo de número 6. Diz assim o texto sagrado: a palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém e amém. Quero só pedir desculpa à igreja. Eu tive um período de 30 dias mais ou menos tossindo. Fui orar numa casa. Falei assim, ó, se eu começar a tossir, pega firme aí. Eu engatei uma quinta na tosse. É a tosse ungida, né? E tome tosse. Então se eu começar a tossir aqui, vai dar certo, com tosse ou sem tosse, tá bom, igreja? Vamos lá. Jeremias, também chamado de o profeta das lágrimas, ou o profeta que chora. Jeremias tinha muitos motivos para chorar. Por exemplo, a palavra diz que Jeremias conversava com os seus familiares. Os familiares de Jeremias o elogiavam. Quando Jeremias virava as costas, eles falavam mal de Jeremias. Triste coisa. Não deve ser assim uma família. A Bíblia registra, mas não é para fazer, é para não fazer. A família deve ser unida, viver a unicidade. Unicidade é quando Deus se faz presente. Família e Deus. E a família de Jeremias era uma família que conhecia muito a palavra. Sim ou não, pastor Elton? Tinham um conhecimento profundo e agiam dessa maneira. Falavam mal de Jeremias, queriam o mal de Jeremias. A palavra também diz que os amigos de Jeremias torciam pela queda dele. E o texto fala, os amigos mais íntimos. Pessoas chegadas a Jeremias queriam o seu mal, torciam para que a vida de Jeremias não prosperasse. Jeremias era perseguido, Jeremias era humilhado, perseguido e humilhado por pregar a palavra de Deus, por pregar a verdade. A sua mensagem era uma mensagem de juízo, para que o povo fosse levado ao arrependimento. Mas o povo não se arrependeu e fazia coisas terríveis, coisas abomináveis. Até que Jeremias, que passava também por alguns processos depressivos, a depressão pegava Jeremias de jeito, mas ainda que passando por processos depressivos, um dos homens mais corajosos citados na palavra de Deus, mais uma vez ele não aguenta, e ele fala assim em capítulo 20, eu não falo mais com o Senhor, não falo mais no teu santo nome,
prego mais a tua palavra. Chega, basta. Eu pego e as pessoas ficam rindo de mim, ficam caçoando de mim. Eu sou motivo de escárnio. Jeremias se esqueceu do que Deus tinha prometido a ele. Um pouco atrás, no capítulo 1, Deus disse: eu vou colocar as minhas palavras na tua boca, Jeremias. E no capítulo 5, Deus diz: Jeremias, ainda que a minha palavra seja escárnio no ouvido dessas pessoas, na tua boca, a minha palavra é fogo, Jeremias. A minha palavra é fogo. E esse povo será a lenha, Jeremias. A hora deles vai chegar, Jeremias. Aí Jeremias fala assim: eu não queria pregar, eu não queria orar, não queria falar no nome do Senhor. Aí ele fala assim: mas um fogo queimava dentro de mim, que atingia os meus ossos. E mesmo sem querer eu profetizava, eu falava no nome do Senhor, eu glorificava ao Senhor. As pelejas, o sofrimento, o escárnio não era maior que o amor de Jeremias pelo seu Deus. E Deus disse a Jeremias, capítulo 18: desce a casa do olheiro. Desce. Eu estudando mais essa palavra, ela traz vários contextos. Essa palavra também significa obedece ou obediência. Desce a casa do Senhor, ou faça a vontade do Senhor. Senhor também significa dono. Entendeu? Obediência, dono. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Jeremias tinha juízo. E o que Jeremias fez? Jeremias desceu. Nós, enquanto igreja, precisamos aprender mais o sentido da palavra descer na Bíblia. Precisamos descer das nossas vontades, do orgulho e de outras coisas mais. Nessas andanças que eu e a minha família fazemos, no nome de Jesus, por Jesus, em Cristo Jesus, conversando com uma irmã em uma cidade, ela falou para mim assim: Marcelo, eu sou uma das líderes do Ministério Jovem, e eu fico dias fora de casa com os jovens, e eu deixo meu marido em casa, eu deixo meu filho em casa. Só que ela falou de um jeito meio esquisito. Eu senti algo diferente. Eu falei assim: você deixa eles em casa por vários dias? Sim. Se ficou com raiva, o que eu posso fazer? Eu falei assim: mas a palavra de Deus diz que aquele que não cuida dos seus, principalmente dos da família, negou a fé e é pior do que o infiel. Aquele que faz a obra de Deus e não cuida dos seus é pior do que um infiel. Paulo escrevendo a Timóteo. Também está escrito: aquele que não governa bem a sua casa, não pode governar as coisas do Senhor ou a igreja do Senhor. O nosso ministério começa dentro da nossa casa. Quando nós subimos aqui, há uma responsabilidade sobre nós, e nós vamos dar conta a Deus por ela. Eu sei que não é fácil o convívio familiar, mas é ali que somos tratados de maneira profunda por Deus, para fazermos o melhor para Deus. Honrar a família, segundo os preceitos bíblicos. Por isso a gente tem que descer. Essa irmã conhecia muito a Bíblia, conhece, mas conhece a letra. Ela não entendeu. E essa irmã foi aconselhar 2 outras mulheres casadas com seus respectivos maridos. E ela estava dizendo para essas outras mulheres como elas deveriam agir com seus respectivos esposos. Uma das mulheres se levantou e disse assim: com que autoridade você nos fala isso?
olha o jeito que você trata o seu esposo. Você é muito boazinha lá para o pessoal da sua igreja. Mas pergunta para o seu esposo e o seu filho quem você realmente é. E você vem nos aconselhar. Você tem coragem de nos aconselhar, tratando o seu esposo daquele jeito. Voltamos a essa cidade. Encontramos com o marido dela. Várias pessoas para a gente conversar. Eu praticamente só conversei com ele. Ele ficou horas desabafando. Como ela é ruim. Como ela é ruim dentro de casa. Como ela é omissa. Como ela é falha com ele. Foram horas desabafando. Ela não entendeu o significado de descer. Quando Jesus disse assim: você fica reparando o cisco no olho do outro, mas tem um travessão no teu. Tira o travessão do teu olho, para depois ajudar aquela pessoa a tirar o cisco do olho dela. Se nós não descermos, a gente só vê defeito no outro. Só o outro tem problema. Aconselhamos as pessoas, não faça isso, não faça aquilo. E nós estamos fazendo. Quem somos nós? Para Deus. E ela ficou calada e eu não falei por mal. Não falei por mal, Deus sabe do meu coração. Mas que validade tem? Ser bonzinho aqui, esculachar com todo mundo dentro de casa? A Deus ninguém engana. 2 Samuel capítulo 5. Davi é constituído rei. Os filisteus ficam sabendo. E vão atrás de Davi para capturar Davi. A Bíblia diz que Davi desceu, me parece que do versículo 17 em diante. 2 Samuel, me parece que do versículo 17, não tenho certeza, mas é mais ou menos isso. A Bíblia diz que Davi desceu a fortaleza. Eita glória, hein? Davi desceu aonde? Na fortaleza. Para a fortaleza só vai quem desce. No Salmos 46, o salmista disse: Deus é minha fortaleza, é o meu socorro bem presente na hora da angústia. Quando nós descemos a fortaleza, quando nós descemos, encontramos refúgio, encontramos segurança, encontramos renovo, encontramos consolo. Davi desceu a fortaleza e fez o quê? Foi orar. Quando nós oramos, nós descemos porque demonstramos para Deus a nossa total submissão e dependência dEle. É por isso que a igreja precisa ser uma igreja que ora. Jesus, certa feita, no capítulo, me parece que 18 de Lucas, ele fala aquela parábola do juiz iníquo. Mas é interessante que o texto começa assim: o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Jesus também não estava pedindo, Jesus estava mandando. Mais uma vez, manda. Quem pode, obedece. Quem tem juízo. O dever de orar sempre, nos humilharmos, descermos e permanecermos aos pés do Senhor Jesus. Estamos vendo a anarquia que o inimigo está fazendo por aí. E temos uma das ferramentas mais poderosas para combater isso, é a oração. Mas para orar tem que descer todos os dias. Porque temos tempo para várias coisas, mas temos tempo para orar. Temos um tempo de fidelidade a Deus. 2 crianças foram apresentadas aqui. Há uma responsabilidade na vida dos pais, querendo nós pais ou não. A oração de vocês é algo poderoso. Abaixo de Deus é os pais. Quando os pais negligenciam esse chamado, sobra para os filhos. No retiro falei com um casal, não estou vendo onde que eles estão, mas eu falei com eles. Estão lá. Jesus disse que muitos vão colher, está lembrado? Aonde não semearam. Quando os pais oram pelos filhos, por exemplo, as criancinhas pequenininhas não sabem orar. Então quem ora por eles? Os pais. Quando o pai e a mãe oram pelos filhos, os pais estão semeando. Quem vai colher? Os filhos. Não semearam, mas vão colher. E Jesus disse, muitos vão colher aonde não semearam. Há uma responsabilidade dos pais em interceder pelos filhos.
cobrir os filhos em oração, blindar os filhos em oração e intercessão, é uma responsabilidade nossa, enquanto os pais. Mas só faz isso quem desce, quem se humilha e sabe que sozinho nós não damos conta de criar os nossos filhos. Vai chegar uma hora que nós não sabemos onde eles estão. E agora? Vai estudar, vai trabalhar, nós não sabemos onde eles estão, mas Deus sabe. Oh, glória! Oh, aleluia! Davi orou e perguntou a Deus: eu vou contra os filisteus ou não? Tremendo isso. Davi não dava um passo antes de consultar Deus. Vou falar uma coisa: muitas derrotas na minha vida e fracasso foi por não consultar o Senhor. Me lasquei todo. Poderia falar aqui situações que eu vivi ruins por não ter consultado a Deus. Mas Davi não fazia isso. Davi consultou a Deus: eu vou contra os filisteus ou não? E Deus disse: vai, que eu vou te dar a vitória. E assim foi. Mas presta atenção, presta atenção. A palavra diz que os filisteus se reagruparam e se voltaram novamente contra Davi. Lembra que eu falei? Às vezes a alegria é tão grande que a gente esquece de vigiar. Eles se reagruparam, o inimigo também não dorme. Ele quer acabar conosco, com a nossa família, com o nosso ministério. O inimigo volta e Davi faz o quê? Novamente vai para os pés do Senhor. Davi não tinha dificuldade de descer a fortaleza. E ele consulta a Deus. Já que eu estou falando em descer, eu vou descer, que eu tenho dificuldade de ficar parado no mesmo lugar. Os irmãos não reparam não. Davi desceu novamente: eu vou contra os filisteus ou não? E Deus disse para ele: agora não. É momento de recuar. Espera um pouquinho, Davi. Dá uma volta, fica por detrás. Aí Deus fala com ele assim: mas Davi, quando você vê a copa das árvores se mexerem para lá e para cá, para lá e para cá, e fazer um barulho de marcha, prepara, porque eu estou na frente e vou te dar a vitória. Pergunta que não quer calar: a copa da árvore fica embaixo ou fica em cima? Mas para ver a copa da árvore balançar, tem que descer. Oh, glória! Tem que descer para os pés de Jesus. Quando nós descemos, o céu se move a nosso favor. Desce a copa da árvore, mexe e faz barulho. Esse barulho vem do alto, esse vento que faz a copa se mexer, também vem do alto, mas tem que descer. Falei com o pastor João uma vez que fui orar, eu me retiro para orar em lugares mais longínquos. E uma dessas vezes, estava na época de seca, e eu dobrei meu joelho e estou orando. Quando eu levantei, a minha boca estava cheia de pó, muito pó. E Deus bradou aqui dentro de mim: isso mesmo, meu filho, é pó no pó. Eita glória! Eita glória, é pó no pó. Mas só encontramos com pó se descer. Ó, daqui não tem pó, o pó é lá. Boca no pó. Se não for assim, não vamos vencer nesse mundo tenebroso. Se não for assim, não vamos educar de maneira correta os nossos filhos. Tem que descer, tem que se humilhar. O salmista, me parece que no Salmo 103, verso 7, ele diz assim: o povo de Deus viu as maravilhas, os projetos, os milagres que o Senhor operara. Mas a revelação foi somente para Moisés. Vou repetir: o povo via as maravilhas, via os milagres, as coisas acontecerem, mas a revelação foi tão somente para Moisés. Que em Números, e parece que em Números capítulo 3, se eu não me engano, é chamado de o homem mais humilde, o homem mais manso dessa terra. Entendeu? Por que o povo, Moisés recebia a revelação e o povo não? Ele era humilde. Só um humilde desce, soberbo não desce. Nunca que um soberbo vai descer. O humilde desce. E a revelação só vem para os humildes. Jeremias só recebeu a revelação porque desceu, porque se não desce,
não tinha revelação. Pode ser Jeremias, pode ser quem for. Mas assim como Moisés com Jeremias, Deus falou uma vez, Jeremias desce. Quando Moisés fere a rocha e desagrada o Senhor, o que Deus falou para ele? Olha, na terra prometida, não é isso? Não entra mais. Moisés reclamou, xingou, esperneou? Não, porque quando nós descemos e Deus fala não, é não e acabou. Se descer, aprende a lidar com os nãos de Deus. Jeremias agora desce e se depara com o quê? O olheiro está lá, o olheiro vai fazer um vaso, mas antes ele buscou o barro, a argila, em um local determinado, e esse barro e essa argila não é algo comum, é um barro diferenciado, ele tem algumas substâncias para dar liga. Eu estudei demais esse negócio, eu tenho que estudar isso, mas isso aqui tem alguma coisa aqui, estudei daqui, eu tinha um estudo pronto, um dos melhores estudos que eu já fiz há anos atrás, sumiu, desapareceu, eu falei, não tem problema, eu estudo de novo, e fui estudando, e ele pega o barro em um determinado lugar. Oh glória, teve um tempo da minha vida, que eu estava lá no lamaçal do pecado, aí, o dono de tudo foi lá e tirou. O barro é diferenciado. Somos pessoas diferenciadas. Não estou falando que somos melhores que os outros. Mas há alguém que nos faz diferente. E o seu nome, essa parte é que eu mais gosto. O seu nome é Jesus, o dono da vida. É por causa dele que nós estamos aqui. A ele toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração. Jesus foi para a cruz por amor de mim, por amor de nós. Esse Jesus foi lá e te pegou. Deus, se não te pegou, vai pegar hoje em nome de Jesus. Se ainda não pegou, vai pegar hoje em nome de Jesus Cristo. O Espírito Santo vai te pegar. Oh glória, pegou o barro. E agora, irmão Marcelo, colocou num tanque e enche de água. Para quê? Para amolecer, quebrantar o coração. Barro enche de água. Essa água eu tenho comigo, se eu tenho comigo, estou conjecturando aqui. Essa água eu creio que é aquela que flui do trono de Deus. Essa água eu tenho comigo, que é aquela que Jesus ofereceu para a mulher samaritana. Tenho comigo essa água. E o barro fica ali para descansar. Aí o salmista disse: conduza-me a pastos verdejantes, águas tranquilas, por amor ao teu santo nome. As águas são tranquilas, e agora o barro vai descansar e amolecer. Aí aquele coração de pedra vai se transformando no coração de, aquele coração de pedra vai se transformando no coração de carne. Está amolecendo, está sendo quebrantado, e um coração quebrantado e contrido não desprezará o Senhor. Fica um tempo na água, fica um tempo na água, fica um tempo na água, daqui a pouco sai da água. E agora? Agora ele começa a ser amassado. Nós temos hoje ferramentas que facilitam muito esse procedimento. Mas na época de Jeremias, sabe como que ele era amassado? Ele era pisado. Sabe para quê? É porque ele ainda ficava com algumas pedrinhas ainda, alguns resquícios de barro duro. Então pisava, daqui a pouco colocava ele para descansar. Tem um tempo de refrigério também, irmãos. Às vezes é uma luta atrás da outra, mas eu creio num Deus que nos traz o refrigério também. Tem um tempo de descanso, senão a gente não aguenta. Sim ou não? Tem um tempo que descansa. Depois que ele descansa, o que acontece, Marcelo? Ele pega o barro e pisa de novo. Meu Deus, que processo, hein? Esse negócio de descer é complicado. Esse negócio de descer não é brincadeira. Desceu, aí pisou, descansou, pega e pisa de novo, porque ainda fica impurezas. Por mais que pisa, ainda fica uma coisinha. É uma raiz de amargura, é uma falta de perdão,
Ainda fica ali uma coisinha, um orgulho, está ali, aí o olheiro, e pisa, e pisa, e pisa, e pisa. Tem que sair tudo. E o olheiro pisa, vai pisando. Aí ele pega aquele barro de novo, traz para as suas mãos, dá mais uma irrigada com a água. E vai irrigando com a água. Jesus disse: aqueles que creem em mim, do seu ventre fluirão o quê? Rios de água viva. Repousou na água, recebeu a água e vai para as mãos do oleiro. E não tem lugar melhor para estar que nas mãos do oleiro. No nosso caso, Deus, humilhai-vos debaixo da potente mão do vosso Deus, e Ele vos exaltará no seu devido tempo. Lançai sobre eles vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Eita glória! Glória! Vamos lá. O oleiro pegou, umedeceu o barro. Umedeceu, ele vai para as mãos do oleiro. Olha que maravilha. Tu está nas mãos de Deus agora. Tu e Deus. É tu e Deus agora. Mas o texto diz que chega uma hora que desmanchou o barro. O vaso quebrou. Uma das traduções que eu li diz que o próprio oleiro pega o vaso e faz assim, ó. A pergunta que não quer calar: o vaso quebrou. A culpa é do vaso? É do vaso ou é do oleiro? A culpa é nossa ou é de Deus por ter quebrado? Não é nem para pensar. A culpa é nossa. Deus é perfeito. Ele não falha. Por isso que tem hora que ele tem que fazer assim, ó. Quebra. Porém, o que ele faz? Ele começa a fazer o vaso de novo. Detalhe, com o mesmo barro. Uma vez que vim aqui eu falei: Deus não tem lata de lixo. A sensação que nós temos é que Ele não está conosco, que nos abandonou. Não, Ele não nos abandonou. É o mesmo barro, continua sendo você e Deus. Ele não te lançou numa lata de lixo, naquele esqueminha do copo descartável. Não, a Bíblia diz que Ele não lança fora os seus. Com o mesmo barro Ele faz novamente o vaso e vai fazendo. E agora moldou o vaso, e agora, irmão Marcelo, agora o vaso vai, alguns olheiros dizem, o deserto do vaso. Como assim? Quando você se converteu, passou a ter um deserto com o teu nome. Extremamente necessário para aqueles que se convertem a Cristo Jesus. Existe um deserto com o seu nome, não tem jeito de correr, tem que passar por ele. Tem que passar pelo deserto, frio à noite, calor durante o dia. Mas no capítulo 4, me parece que de Mateus, é isso mesmo, Mateus capítulo 4, Jesus é levado ao deserto. Jesus é levado ao deserto por quem mesmo? Pelo Espírito Santo. Pegou no Espírito. Ninguém vai para o deserto sozinho. Jesus foi levado para ser tentado não pelo Espírito Santo, mas pelo diabo. E foi o Espírito Santo que esteve com Jesus, fortaleceu Jesus, para que ele vencesse todo aquele deserto.
não será diferente conosco. Quando Deus nos conduz ao deserto, precisamos saber que nós não vamos sozinhos. O Espírito Santo de Deus, é a Bíblia que diz isso, é a Bíblia que diz, o Espírito Santo de Deus irá conosco. E é interessante que nesse lugar chamado deserto do vaso, ele fica ali para secar por completo. É muito interessante. Aquela umidade, aquela água e o vaso se tornam um só. A Bíblia diz que nós, em Jesus, somos um corpo, uma unidade. Olha a responsabilidade que nós temos. Ele é a água que faz o vaso da liga. Ele, Jesus, é a água que faz o vaso da liga, pegou no Espírito. Se temos Jesus, a igreja tem que dar liga, ficar forte, deixar as picuinhas de lado, deixar os disse-me disse de lado, e saber que tem um monte de gente aí fora morrendo e sofrendo, e a palavra diz que o juízo, o julgamento vai começar pela igreja. Não vai começar pelo ímpio, vai começar pela igreja, vai começar por nós, e nós vamos dar conta a Deus das nossas atitudes, inclusive quando somos negligentes. Tem que dar liga. Se tem Jesus, dá liga, independente da nossa maneira de pensar. Eu quero fazer assim, o outro quer fazer assado. Chegamos num denominador comum, para que acima de tudo o nome do Senhor seja exaltado. Por isso nós descemos e diminuímos. Pastor Denilson pregou em São Simão uma vez, ele disse, é muito comum nós dizemos, para melhorar de vida nós subimos degrau por degrau, não esqueço disso. Mas no Rei de Deus é diferente, nós descemos degrau por degrau, cumprindo o que disse João Batista, que diminua eu, para que cresça o Senhor. Precisamos diminuir mais, em prol do Evangelho, em prol do reino, em prol das almas. O vaso agora secou. Acabou, irmão Marcelo? Uma das últimas etapas, os irmãos sabem qual é? Fornalha. Isaías, capítulo 48, verso 10. Diz assim, lá diz que Deus prova o seu povo. Deus prova o seu povo na fornalha da aflição, para que o povo seja purificado. Então o vaso vai para a fornalha, para ser purificado, temperatura de 780 a 850 graus. Eu vou fazer uma pergunta, mas antes eu vou te falar o significado da palavra aflição na Bíblia. Sofrimento que dura muito tempo, adversidade, desastre, situação extremamente difícil. Aflito significa perturbado, diminuído, desonrado, corrigido, ofendido, enfraquecido e rebaixado. Alguém aqui quer ir para a fornalha da aflição? Existe alguém entre nós que quer ir para a fornalha da aflição? Mas é para o nosso bem. O salmista no Salmo 119, verso 71 disse assim: foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. O que ele está querendo dizer é, foi-me bom ser perturbado, diminuído, desonrado, corrigido, ofendido, enfraquecido, rebaixado, para que eu pudesse aprender melhor os teus estatutos. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: se não for para a fornalha, não tem aprendizado da palavra, não tem revelação. Estamos dispostos a ir para esse lugar, fornalha da aflição? Há entre nós alguém que quer ir para a fornalha da aflição? Falei lá na célula agora, algumas semanas atrás, pastor Celso, líder, e a irmã Vanessa, a esposa, e a irmã Vanessa falou assim, o irmão Marcelo não fala nada, você está quietinho até agora, e o irmão do meu lado fala alguma coisa, e nós estávamos falando de avivamento, e eu já falei isso em Mateus Leme, buscamos um avivamento, sim ou não? Queremos avivamento? Mas o avivamento bíblico é sentir uma molécula, ou menos de uma molécula, do que Jesus sentiu. Estamos preparados para esse avivamento?
O avivamento bíblico não é só ficar tocando, cantando, glória a Deus. Mas isso é uma consequência de sentir o que Jesus sentiu. Estamos dispostos a isso? Isso é o avivamento bíblico, sentir um pouco do que Jesus sentiu. E quando nós sentimos um pouco do que Jesus sentiu, lá na fornalha da aflição, porque é só lá que nós sentimos, a espera no Senhor. O vaso vai para a fornalha, alguns lugares tampa o forno, entendeu? Pegou o mistério? Não tem para onde correr, está fechado. Mas agora, depois de 22, me parece 36 horas, o vaso é tirado. Sabe quando que sabe que o vaso está bom, pastor Denilson? O oleiro tira ele, dá uma batida com uma ferramenta ou com a própria mão. Se fizer barulho, parecido com um de sino, entendeu? Se fizer barulho parecido com um de sino, tá bom. Por isso, guarda aí no teu coração. Quando Deus te tirar da fornalha, canta, glorifica, exalta, porque senão vai ter que passar pelo processo tudo de novo, incluindo o deserto e a fornalha. Então Deus te tirou da fornalha, glorifica e exalta. Aí você é vaso aprovado, vaso de honra. Aí se cumpre na tua vida, na minha vida, o que está em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, quando a palavra de Deus diz que a excelência de Deus é colocada em vasos de barro. Eita glória! Quem é mesmo a excelência de Deus? Quem é o melhor de Deus? Jesus! Aquele que tem o Espírito Santo, tem Jesus. Aquele que tem Jesus, tem o Espírito Santo, que também é chamado de Espírito de Jesus Cristo. Quando nós passamos por esse processo todo, nos tornamos cheios da presença, cheios e cheias da presença do Espírito Santo de Deus. Aí não é qualquer coisa que vai nos tombar, mas o vaso precisa ser de barro, e o vaso só vai ser um vaso aprovado, um vaso cheio da presença, se ele fizer o que mesmo? Está lembrado do início da mensagem? Descer à casa do olheiro, descer aos pés de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um vaso cheio é um vaso humilde, é um vaso que reconhece os seus erros, é um vaso que não fica só olhando o defeito dos outros, mas olha para si mesmo. Isso vai nos enchendo, e isso vale para a igreja e para a família. Descer, temos que descer também dentro das nossas casas, porque é lá que começa o reino de Deus, é lá que começa o nosso servir ao exército do Deus Todo-Poderoso. Termino agradecendo a Deus por esse momento. Agradeço a Deus por todos os lugares que Ele tem levado a mim e a minha família. Alguns lugares mais remotos, alguns lugares estranhos, mas em todos os lugares Deus tem estado conosco, não porque sejamos alguma coisa, mas porque Ele é bom e Ele vela em cumprir a sua palavra. Minha gratidão, pastor Elton, mais uma vez, pastor Denilson, todos os pastores, irmãos e irmãs, pela oportunidade que nos dão de estarmos aqui novamente. E digo e repito, a nossa intenção é sempre somar e servir, inclusive aqui em Mateus Leme. E para finalizar, os jovens sabem, é a parte também que eu mais gosto. Que o Deus Todo-Poderoso, glorioso, maravilhoso, esplendoroso, que o Senhor Deus que nos consola, que nos conforta, que enviou o seu Filho por amor de cada um de nós, que esse Deus que é luz, Ele é chamado de o Pai das luzes, que esse Deus que é fiel, que esse Deus que é glorioso, que esse Deus que é maravilhoso. Eu vou ficar aqui até meia-noite. Se não der um glória, eu vou ficar aqui até meia-noite. Eu fico aqui. Cadê o irmão lá da janta? Tá lembrado, né? Quase nós jantamos tarde lá, ó. Que esse Deus
nos abençoe. Que esse Deus te abençoe. No nome daquele que tem o nome que está acima de todos os nomes. Se você pudesse colocar de pé, se não puder, não tem problema não. Porque não pode não falar esse nome assim. Que a coisa minguada. Não. Esse nome não pode falar de qualquer jeito, não. Eu vou falar tudo de novo. Na hora que chegar o nome, você sabe qual é. É você e Deus. Eu tenho certeza que quando você falar esse nome, muita coisa vai sair. Essa também é uma palavra profética. Quando você falar esse nome de todo o teu coração, eu creio muito na resposta de Deus para cada um de nós. Esse nome é poderoso. Esse nome é glorioso, não pode ser falado de qualquer maneira. Então, quando chegar a hora de falar esse nome, é para estremecer o inferno. E que Deus, o Deus Todo-Poderoso, glorioso, maravilhoso, esplendoroso, que enviou o seu Filho por amor de nós, e olha tudo que ele sofreu lá, que este Deus vos abençoe, que este Deus nos abençoe. Segurem, no nome daquele que tem o nome que está acima de todos os nomes. É agora, hein? Mas é agora. E o seu nome é Jesus. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus.